Eu tive fazendo uma pesquisa aqui no Brasil, para você ter uma ideia sobre essa questão da salvação. Somos num país de origem católica, as pessoas creem realmente que quando você morrer existe céu e inferno. Elas têm uma noção mais ou menos disso. E uma pesquisa popular constatou que 97%, simplesmente 97% da população aqui do Brasil acredita que será salvo, incluindo população carcerária. Foi feita uma pesquisa, né, com amostras, pois a razão disso, eles acreditam que já sofreram o bastante para isso. Eles acreditam que já sofreram bastante para isso. Então, a fonte disso, eu peguei numa das palestras que eu assisti do Leandro Carnal, lá no site da CPFL Cultura. Se você entrar lá, tem muitas palestras dele, uma delas, ele falou isso aí. 97% da população acredita que será salvo. Já sofreu demais, muito problema, pagamos muitos impostos, né? Temos muitas dificuldades nessa vida, e todo mundo aqui já está salvo, não temos dúvida disso. A minha pergunta é, será que isso procede, gente? E você, como é que está a sua, deixa eu colocar isso aqui, a sua convicção? Será que o fato de nós estarmos numa igreja, frequentarmos uma igreja, isso nos dá garantia de que nós seremos salvos? Você já foi batizado, você frequenta muito tempo uma igreja, você é filho de membro, você dá seu dízimo, você frequenta direitinho a igreja, não falta, você colabora com muitas atividades dentro da igreja, você tem cargos na igreja, isso te dá a garantia, te dá certeza, você tem certeza de salvação? Isso é muito sério, gente. Se nós pensarmos que é possível que muitos de nós, quando fecharmos nossos olhos para esse mundo, pode ser que a gente venha abrir os nossos olhos e nós não vamos estar com Deus. Essa é uma possibilidade bíblica. A Bíblia nos fala que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. A Bíblia chega a dizer que muitas pessoas naquele dia, no dia do juízo final, vão dizer assim, não, Deus, eu tenho que estar aí, porque em teu nome eu preguei o Evangelho. Não é possível que uma pessoa pregue o Evangelho e não seja salva. Outros vão dizer assim, Senhor, em teu nome eu operei milagres, curas. Cara, com a Bíblia na mão, pregador do Evangelho, orou, e a pessoa foi curada, e ele não foi salvo. Percebe como isso é sério? Existem muitas coisas na Bíblia que nos mostram, muitas passagens, de pessoas que fizeram muitas coisas, né, melhor dizendo, e que depois na hora, elas não eram de Deus, elas não tinham sido salvas. Então eu posso trazer aqui orientações preciosas sobre a família, sobre a educação de filhos, sobre uma série de coisas. Gente, mas se nós não tivermos certeza disso, isso é o essencial. É daqui que tudo parte. Então, se eu falar para você, se fosse a última coisa que eu tinha que pregar para uma igreja, a última mensagem que eu ia falar, meu último recado para a igreja. Gente, eu não ia falar sobre educação de filhos, eu não ia falar sobre vida conjugal, eu não ia falar sobre como você tem uma vida, eu não ia falar nada disso. Eu ia falar sobre isso aqui, sobre a sua salvação. Porque eu já disse alguma vez aqui, o meu trabalho como pastor não é de conduzir as pessoas à prosperidade. Meu trabalho como pastor primário é conduzir as pessoas à eternidade. Meu querido, eu posso trazer muitos conselhos bíblicos sobre como você ter uma vida conjugal feliz. E pode ser que você conquiste isso. Eu posso trazer conselhos bíblicos como você educar seu filho de uma maneira que ele seja alguém bem-sucedido na vida. Muito bem, tudo isso a gente trata. Mas se eu não tratar disso, o mais importante, a razão da existência dessa igreja aqui, é apresentar a salvação às pessoas. O duro é a gente apresentar a salvação e não ter certeza se nós estamos salvos. Acho que o maior fracasso para mim vai ser se muitos de vocês, quando fecharem os olhos, abrirem num lugar de tormento. A Bíblia nos fala do rico e o Lázaro, parábolas. É muita passagem, gente, é muita passagem. O Lázaro, o rico, ele estava tudo de bom, ele foi um homem de sucesso, um empresário bem-sucedido, família feliz, forte,
tudo do bom, do melhor, não faltava nada, teve uma vida assim que aos olhos humanos fala, nossa, esse aí abençoado. Quando ele fechou os olhos aqui, ele abriu os olhos no lugar de tormento. Esse homem sofreu demais ali. E ele começou a clamar e falar assim, olha, deixa eu voltar. Deixa eu voltar para contar para os meus familiares que eu estava enganado, que não era nada daquilo. E aí falou, não tem mais volta. E a Bíblia diz que o homem está ordenado a vir morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. E aí então foi dito para ele, mas aí minha família, eu tenho que avisar eles o que está acontecendo, meus filhos, meus irmãos, meus parentes. Falou, não. Eles já têm o quê? Moisés e os profetas. O que era isso? A pregação da palavra, a lei. Os 5 primeiros livros da Bíblia. E todos os livros proféticos. Na verdade, era todo o Antigo Testamento. Eles tinham a Bíblia sendo pregada. Porque a salvação é algo que vem pelo ouvir da palavra. Porque a fé vem pelo ouvir. E a pregação da palavra, a loucura da pregação do evangelho é que vem a salvação. Então ele falou, não adianta. Se eles não estão ouvindo os vivos, não vai ser os mortos que eles vão ouvir, não. E foi o que Jesus disse, foi o que foi dito, na verdade, para aquele pobre homem, que viveu muito bem, uma vida muito bem sucedida, conquistou muitas coisas, dentro do que nós chamamos de teologia da prosperidade, ele, um homem abençoado, fechou os olhos e foi para o inferno. Viveu tormentos. E ele pediu para voltar, não tinha jeito. Ele pediu para salvar pelo menos os parentes dele, para avisá-lo, mas não tem mais jeito. Há um abismo, foi dito para ele, não tem volta. O homem está ordenado a morrer uma vez depois do juízo. Gente, isso é muito sério. Muitas pessoas saem para trabalhar e não voltam para casa. Não tem tempo de pensar, de ter convicção, de tratar desse negócio. Então o meu sucesso como pastor não é que você tenha um casamento feliz, filhos bem educados, seja um empresário rico e próspero. Meu trabalho como pastor não é conduzi-los à prosperidade. Meu trabalho como pastor é conduzi-los à eternidade. Evidentemente que depois de falar isso, depois de falar da salvação, a gente vai trazer muita coisa que a Bíblia tem, e nós temos falado até muito, até demais, sobre educação de crianças, sobre vida conjugal, sobre casamento, essa coisa toda. Mas o ponto está aqui, gente. É aqui que nós temos que trabalhar. Eu quero que você, que nenhum daqui que esteja aqui essa noite, se tivesse que fechar os olhos hoje, onde você vai? Eu não sei. 97% da população acredita que é salva. Sem ter conhecimento nenhum da palavra, sem conhecer nada do evangelho, simplesmente porque nós já sofremos demais nesse mundo. E não é assim, gente. O inferno não é aqui, gente. O inferno existe. A Bíblia nos fala. Jesus fala muito sobre o inferno. É um lugar que ranger os dentes, de sofrimento, de trevas. Existe, gente. Então vamos pegar uma passagem assim que me mexe muito comigo. Se eu falar assim, tem alguém na Bíblia que recebeu uma palavra assim, não, você está no céu. Tá? Só tem uma pessoa na Bíblia que recebeu essa palavra. Sabe quem foi? Não foi um pastor, não foi um religioso, não foi um frequentador de igreja, dizimista, não foi um bom pai de família, não foi um bom exemplo. A única pessoa na Bíblia que recebeu uma palavra com garantido que ele iria para o céu e não para o inferno, sabe quem foi? Foi o ladrão na cruz. A única. Então vamos abrir lá. Lucas capítulo 23, verso 39. Lucas 23, você tem a única pessoa, mas não foi dito para ninguém, para religioso, para ninguém. Foi para um ladrão na hora da morte. Entendeu? Ele não foi bom pai de família, ele não foi exemplo para ninguém, ele não cumpriu com seus deveres, pelo contrário. Era um malfeitor que estava ali, pagando pelos crimes que ele cometeu. Somente para essa pessoa foi dito assim, não, olha, hoje você vai estar comigo no paraíso. Você está no céu, você está salvo. Então diz assim, Lucas 23, verso 39 e diante. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença?
Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Foi a única pessoa que ouviu de uma maneira tão clara, direta, e que foi registrado. Pode morrer tranquilo que você vai para o céu. É a única. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos tirar algumas coisas preciosas para o nosso coração aqui, que eu posso dizer para você que é o assunto mais importante da sua vida. O que tem de mais importante para você resolver na sua vida é isso aqui. Não tem outra coisa mais importante para você resolver. Eu sei que tem conta para estourar essa semana, eu sei que você tem um monte de problema para resolver dentro de casa, mas para tudo. Para tudo. Você tem problema com o seu cônjuge, você tem problema com os seus filhos, você tem problema com o patrão, com o banco, com um monte de problema você deve ter, com falta de emprego e tal. Mas para tudo, vou falar para você uma coisa. Morreu uma vez só. E a Bíblia diz que está ordenado que vai ser uma vida, depois dizer um juízo. Você tem que resolver isso. Depois nós vamos atrás dos outros problemas. Vamos falar com Deus, pedir que Deus, Senhor, me esclarece isso aqui, porque eu tenho que sair daqui resolvido com a minha vida espiritual. Vamos orar. Ó Pai querido, graça te damos porque a Tua palavra ela é a verdade, Senhor. Ela fala o que tem que ser dito e nos mostra a verdade sem nenhuma reserva, Senhor. Nós estamos diante dela. Ó Deus, de tudo que existe mais importante nessa vida, Senhor. De todas as coisas que o homem tem que resolver. Eu não tenho dúvida, esse é o maior problema da humanidade, é o que há de mais importante para nós agora, Senhor. Eu sei que há muitas preocupações, há muitos cuidados que essa vida nos traz, Senhor. Eu sei que saímos daqui, ó Pai, segunda-feira, muitos aqui já têm que enfrentar problemas graves, Senhor. Problemas no trabalho, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas com família. Ó Deus, mas em nome de Jesus, que possamos sair daqui essa noite resolvidos com esse problema, que é o maior de todos os problemas. Esclarece o nosso entendimento agora, pela Tua palavra, Senhor, e fala ao nosso coração. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos entender o que está acontecendo. Nós estamos diante daquele momento crucial, no sentido literal da palavra. Crucial porque na cruz, Jesus estava no meio de dois malfeitores, e esses dois malfeitores representavam a humanidade. Há 50% de chance de nós estarmos de um desses lados, e 50% de chance de estarmos do outro lado. Um vai ser salvo e o outro não. Então o negócio é sério. Não há 95% de chance de você estar de um lado, não, é 50%. Ou você está de um lado ou você está do outro. Você não pode estar no meio desse negócio. Ou você está com o malfeitor que blasfemava, dizendo: e aí, salva a ti mesmo, tal. Está perdido. Tá? Ou você está do lado daquele outro. Esses dois malfeitores estão representando a humanidade. Cristo no meio, e uma humanidade está dividida em duas partes. Aqueles que são salvos e aqueles que não são salvos. Eu acho interessante a única garantia de salvação ter sido dita justamente para quem não fez nada. Eu acho isso aí a coisa mais extraordinária do mundo. Porque se tivesse sido dito isso para um homem que havia dado a sua vida pelo Evangelho, para uma pessoa que havia ajudado os pobres, que havia feito coisas extraordinárias, vai dizer, ó, tá vendo? Ó, foi salvo porque foi um homem bom, que fez muitas coisas. Mas a única garantia de salvação foi dita justamente para uma pessoa que não tinha feito nada de bom. Até aquele momento. Ele estava preso. Ele não teve tempo de descer da cruz, ele não teve tempo de vir para uma igreja, ele não teve tempo de ser batizado, ele não teve tempo de fazer nada. Com certeza faria tudo isso. Eu não tenho dúvida que se essa pessoa tivesse tempo de descer da cruz, ele ia fazer tudo aquilo que, se falasse para ele assim, ó, corta um braço, ele só um, porque o negócio dele, gente, ele estava lá no último suspiro para... Foi a última chance que foi dada. Eu não sei se todos nós teremos essa última chance. Porque ele teve um tempinho para pensar, né? Bom, estou aqui. Vou partir, é agora ou nunca. Muitas vezes a pessoa não tem tempo para isso aí não, é assim, ó, é de repente. Em um piscar de olhos, pum, já era. Não teve tempo. Eu não vou ficar esperando, tem que resolver agora.
Pode ser que agora seja a sua última oportunidade de tomar uma decisão na sua vida e resolver a sua questão espiritual. E ter certeza no seu coração. O fato de você frequentar a igreja não garante nada, o fato de que você cumprir uma série de... Nada disso é garantia. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Você tem então Jesus, entre dois malfeitores, criminosos, representando toda a humanidade. Essa era a mensagem que Paulo pregava. 1 Coríntios 2, ele diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, eu não fiz isso com ostentação de linguagem, com sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. A mensagem da cruz. Jesus está ali, no meio de dois malfeitores sendo crucificados. E eu quero ver então, o que foi que aconteceu que esse homem teve certeza, convicção, de que de fato ele era alguém salvo. Me fala pelo menos 3 coisas que aconteceram na vida dessa pessoa, 3 atitudes aqui que mostram para mim assim, que evidenciam de que ele era uma pessoa realmente salva. Eu quero tirar alguma lição para a minha vida, eu quero que você saia em paz daqui essa noite. Ou não sei como que você vai sair daqui. Se você tiver uma falsa paz, então você não vai sair daqui em paz, mas você vai resolver esse negócio. Se não for aqui, vai ser em casa. Eu quero te despertar para isso. Primeira atitude que para mim aqui revela que estava acontecendo alguma coisa, ele reconhece que precisava da salvação. Primeira coisa, para a pessoa ser salvo, ele precisa reconhecer que precisa da salvação. É o primeiro passo. Bom, gente, para tudo, né? Para a pessoa se tratar de alguma doença, ele tem que reconhecer que está doente. Quando ele não admitir que está doente, esquece. Bom, até para um alcoólatra, no primeiro passo, reconhecer que é alcoólatra. Eu acho interessante porque no Alcoólatras Anônimos é assim. Enquanto ele não admitir, não adianta. Não, eu bebo socialmente. O cara está de ponta cabeça a partir das 6 da tarde todo dia, entendeu? É mais de 1 litro por semana que ele toma, da branquinha. Bebe que é um negócio. Ele fala, não, eu não preciso. A hora que eu quiser parar, eu paro. Não é assim que diz? Faz uns 10 anos que ele está falando isso aí, entendeu? Então, enquanto ele não admitir, não resolve. Gente, salvação é uma coisa. Quem realmente não tem ainda, reconhece que precisa da salvação. Nós temos razões bíblicas para isso. No texto sagrado, no verso que nós acabamos de ler, 41, ele diz assim, quando ele vai repreender o malfeitor que está blasfemando Jesus, fala, ó, rapaz, você não teme a Deus não? Nós estamos aqui, nós vamos morrer daqui algumas horas, nós vamos... Você não teme a Deus? Aí ele vai admitir. Olha o verso 41. Primeira coisa, reconhecer que precisa da salvação. Nós, na verdade, nós estamos aqui presos na cruz, o ladrão falando, com justiça. Está sendo feito justiça. Porque nós estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Na verdade, o que estava ali por trás é muita coisa. Romanos capítulo 3, verso 10, diz assim, que não há um justo, nenhum sequer. Justiça aqui, eu estou falando assim, pastor, mas peraí, eu pago meus impostos, entendeu? Eu não devo para ninguém, eu não faço nada de errado. Isso é justiça perante os homens, tá? A Bíblia quando fala lá em Romanos, não há um justo sequer, não é ninguém que satisfaça a justiça de Deus. Existe uma justiça, tá, que vem do alto. Deus é perfeito, gente, tá? Deus é perfeito. A justiça dele também é perfeita. E só satisfaz a justiça dele algo perfeito, mas ninguém é perfeito. Ninguém consegue satisfazer a justiça de Deus. Existe um padrão para tudo nessa vida, gente, você sabe disso. Por exemplo, a gente sabe, no meio de empresas, que aqui em São Carlos tem muita metalúrgica, você conhece aquela história da tal da ISO. O que é a ISO? ISO 9000, ISO não sei o quê, tem empresa que já está na ISO. É um padrão que é estabelecido. Então, para você vender um produto, você tem que satisfazer aquele padrão. Para exportar é mais difícil, a gente sabe. Produto bom, exporta. O ruim fica para a gente, né? Geralmente é assim, né? Porque, ó, tipo exportação, você vai ver, tudo é melhor. A embalagem ela é melhor, entende? O produto está lá, é a primeira safra, tudo é melhor. Porque existe um padrão, exigência. Deixa eu falar uma coisa para você. Se não cumprir, se não satisfazer esse padrão, não vende. E quem compra que estabelece. Ele compra que estabelece. Se não estiver de acordo com o meu padrão de exigência, eu não compro esse produto, pronto. Vou falar uma coisa.
Deus estabelece um padrão de justiça. Não sou eu que estabeleço, é Ele que estabelece. E esse padrão de justiça, a Bíblia é clara, ninguém alcança. É nesse sentido que a Bíblia fala, não há um justo que mas todo mundo aqui é ladrão, rouba, mente. Não, eu estou falando da justiça de Deus. Ninguém consegue satisfazer a justiça de Deus. Estaríamos todos perdidos. A Bíblia tem muitos textos que falam sobre isso. Romanos 3 mesmo, continuando um pouquinho no verso 23, todos pecaram, toda a humanidade, somos todos pecadores e carecemos da glória de Deus, somos carentes dessa glória. Nós estamos separados de Deus, morremos espiritualmente, coisa que eu já venho pregando aqui há muito tempo. Todos nós, toda a humanidade, não é ninguém. Então, a questão toda é essa. Quando ele fala, olha, nós merecemos, mas este nenhum mal fez. Ele estava se comparando com quem? Não, porque aquele ladrão na cruz, quando estava lá, podia dizer, gente, eu conheço gente pior do que eu, hein? Todo mundo aqui conhece gente pior do que você. Eu conheço gente pior do que eu. Você conhece gente pior que você? E quando a gente quer se comparar, a gente usa alguém pior do que a gente. Fala assim, gente, ó, eu menti umas 3, 4 vezes, mas eu conheço alguém que mente toda hora. Estou me comparando com alguém pior. Ele está se comparando da maneira correta. Ele está se comparando com Cristo. Ele olhou para Jesus e falou assim, ó, eu mereço, ele não merece. Então o parâmetro é Cristo, é Deus. Então satisfação de justiça, ser alguém justo, diante de Deus, tem que satisfazer a justiça de Deus. Só que quando você se compara com Ele, fala, não dá. Porque eu sou pecador. Ele é santo, perfeito. Então é essa que é a ideia. Primeira coisa, reconhecer que precisa da salvação. No momento que eu reconheço que eu preciso da salvação, aí eu vou entender o que está acontecendo. Então, eu preciso, segunda coisa, depois de reconhecer que eu preciso dessa salvação, eu preciso buscar essa salvação. Foi o que aquele homem fez. Ele primeiro olhou e falou, não, eu estou perdido. Daqui eu não desço, e eu sei para onde eu vou. E eu preciso da salvação. Reconheceu que a salvação é, ele vai buscar a salvação. E o que ele vai dizer? Se você continuar lá, verso 42 agora. Senhor Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele está colocando a salvação como algo que está totalmente nas mãos do Senhor. Do Senhor, a total dependência, eu dependo dele lembrar de mim. Ele está fazendo um pedido, Senhor, lembra de mim. Quando vieres no teu reino. Veja bem, ele não está usando nada aqui que ele possa ter feito. Olha, Senhor, tudo bem, eu andei praticando uns crimes, estou aqui e tal, pagando meus pecados, mas eu já fiz muita coisa boa, eu já cumpri minha... Lembra-te de mim. Esse lembrar é a misericórdia. É o cuidado de Deus que vai além. Lembra-te de mim. A palavra lembrar é levar em conta, é considerar. É a mesma palavra que o salmista no Salmo 25 fala, Senhor, ele fala assim, ó, lembra-te, Senhor, ó, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados. Olha que coisa, olha que oração. Colocar a nossa oração de Deus e falar assim, Senhor, lembra da tua misericórdia. Eu não tenho nada de bom. Mas não lembra dos meus pecados, não leva em conta, não põe na balança não, porque eu estou perdido. Me lembra-te de mim segundo as tuas misericórdias. É reconhecer que de fato, gente, aí que vem um ponto interessante, ele pagou por isso. Na verdade, quando a gente diz que a justiça de Deus é satisfeita em Cristo, a gente tem que lembrar que ele estava na cruz. E o que ele estava fazendo na cruz? Jesus não morreu para me dar um exemplo de um mártir da paz. Jesus morreu para pagar os meus pecados. Lá em Isaías 53, a Bíblia diz assim, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores ele levou sobre si. O verso 5 chega a dizer assim, ó, Jesus foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, o castigo dele, nós fomos sarados. Todos nós, ele fala, andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho.
Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Olha que coisa profunda. Isaías 53 é o texto que fala do sacrifício de Cristo muito tempo antes de Jesus vir ao mundo morrer por nós. E é um texto tão claro, que ele foi passado pelas nossas transgressões, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, que o Senhor fez cair as nossas iniquidades sobre ele. Ele pagou. Então, quando eu falo de buscar salvação em Cristo, primeiro preciso reconhecer que eu não tenho como ser salvo. Não tem como ser salvo. Não existe aquela história, a gente já comentei, né, aquela história do juiz. Se chegar um camarada, um assassino, matou uma pessoa querida sua, um ente querido, aí quando o dia que ele vai ser julgado, ele vai dizer assim, ó, seu juiz, é o seguinte, eu tenho que comprovar aqui que eu fiz muita coisa boa. Muita coisa boa. Eu ajudei muita gente. Tudo bem, matei essa pessoa, mas fiz muita coisa boa. Aí o juiz vai olhar, vai avaliar a vida dele e falar, não, realmente você fez muita coisa boa. Então, ó, vai compensar você ter matado o parente do fulano lá. Você está livre. É assim que funciona o julgamento? Não é. E quando nós formos julgar, não vai ter esse negócio de falar assim, ó, senhor, eu fiz muita coisa boa para compensar as coisas ruins que eu fiz na vida. Porque na mentalidade de muitas pessoas, salvação é isso aí. Né? E hoje a gente faz algumas coisas boas para compensar a outra, entendeu? O cara quando está com a consciência pesada, a esmola dele é melhor, entendeu? Não tem coisa boa. Né? Eu pedi esmola na hora que o cara está com consciência, fez alguma coisa errada, falei, deixa eu compensar aqui, eu estou um dia. Então ele vai na igreja, ele vai fazer penitência, essa ideia que a gente tem de que a gente pode pagar alguma coisa, não dá, não satisfaz. Buscamos em Deus simplesmente porque não tem outro lugar para buscar. Os discípulos falaram uma vez assim para Jesus, Senhor, para onde nós vamos? Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde que eu vou? Vou buscar onde esse negócio? É tu que tens as palavras de vida eterna. Então buscar em Deus. Senhor, lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, não dos meus pecados. Porque os meus pecados foram pagos na cruz. Quando Jesus estava lá, ele estava pagando. Uma das últimas palavras de Jesus, antes de entregar o Espírito, falou, está consumado. Foi pago. Gente, esse homem, vamos pensar, esse homem não fez nada. Ele não desceu da cruz, ele não deu testemunho, ele não deu esmola, ele não ajudou, ele não fez nada para merecer. Ele não foi na igreja, ele não foi nem batizado. E foi a única pessoa que teve garantia da salvação. Percebe? A coisa é profunda. Parece que a Bíblia deixou esse exemplo para a gente falar, não, peraí, a salvação então não está em algo que eu faça. A salvação está única e exclusivamente naquilo que Jesus fez por mim. Ele pagou. Então isso é muito sério. Eu tenho que reconhecer, não, realmente, se depender de mim, eu estou perdido. Eu tenho que buscar naquele que pode de fato me salvar. Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. A palavra de Deus nos fala em muitos textos extraordinários que falam sobre essa misericórdia de Deus. O pecador que reconhece que a única forma de ser salvo é depender da misericórdia de Jesus, e mostra então total dependência. Você tem um Salmo 33 que fala assim, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. É esperar nele, a justiça dele, é nesse sentido. Salmo 147 fala sobre isso também. Verso 11 diz, agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Dependência total da misericórdia de Deus. Aí, meus queridos, nós entendemos realmente o que é que está acontecendo. Quando nós ouvimos a palavra da verdade. Entendeu? A promessa, que é a última coisa que eu digo que esse homem, chegou uma hora que ele reconheceu, ele pediu, e aí? Morreu desesperadamente. Falou, agora vamos ver, eu vou fechar o olho, onde que eu vou parar? Ai. Não, ele descansou. Ele descansou. Olha por que ele descansou. Reconhece que precisa de salvação, busca a salvação em Cristo, e por último, meu querido, descansa na promessa de salvação. O que foi dito para ele? Foi dito para ele assim, ó, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Tá bom. Não precisa fazer mais nada, não tem que cumprir nenhuma boa obra, não tem que praticar atos de justiça para justificar, não tem nada, tem certeza? Não. Em verdade te digo que hoje estarás comigo
no paraíso. Esse homem descansou. Eu já fiz uma mensagem aqui há muito tempo atrás, está até na internet, graça barata e graça preciosa. Eu preciso fazer um comentário dessa palavra que eu vi aqui agora. Porque, às vezes, existe o outro extremo também, né? O cara faz o que quer, apronta um monte, depois chega na última hora, se arrependeu, Jesus perdoou meus pecados, está tudo liberado. E eu mostrei que a graça barata é isso. A gente vê direto aí, né? As pessoas aprontam, faz um monte de crime, maníaco, matou 20, estuprou, fez, aconteceu, foi para a cadeia, agora ele se converteu. Aí todo mundo fala, agora está com a Bíblia na mão, está cantando glória, aleluia lá, todos os pecados dele foram perdoados, pode liberar ele, ir para casa, curtir a vida, porque os pecados dele já foram pagos. E nessa mensagem, não tem como abordar tudo que eu abordei, fica claro uma coisa, meu querido, graça barata ou graça preciosa. O que eu estou falando é uma graça preciosa. Pensa comigo, esse ladrão na cruz, quando ele falou, Senhor, lembra de mim, quando ele está, hoje estará comigo no paraíso. O que Jesus está dizendo com ele? Filho, a sua dívida com Deus, eu estou pagando aqui. Mas a sua dívida com os homens, quem é que vai pagar? Quem que pagou pelo crime dele? Ele. Filho, você ser perdoado por Deus aqui na igreja, não vai perdoar a sua dívida lá no banco, não, porque ela continua lá. Se você passou da velocidade lá na Getúlio Vargas, a multa vai vir, você vai ter que pagar. O que acontece é que as pessoas confundem um pouco as coisas. Então, as pessoas que cometem crimes nesse mundo, ou fazem coisas erradas, quando elas se arrependem e são perdoadas, ótimo, o perdão diante de Deus, a salvação eterna. Mas se ela tem algum crime aqui, perante os homens, se ela tem alguma dívida, ela tem que cumprir, tem que pagar. Aquele homem, ele estava, segundo as leis dos romanos na época, pagando por um crime com a própria vida. Eram crimes dignos de morte. O apóstolo Paulo fala que existiam crimes que eram dignos de morte. E ele não pediu para descer, e nem Jesus falou, gente, ó, libera aqui, que ele vai para a igreja dar testemunho, que ele foi salvo. Ele ficou na cruz e pagou pelos seus crimes ali na cruz. Mas não estou falando de vida eterna. Eu não estou falando... Porque quando nós cometemos um pecado, meus queridos, nós pecamos com uma pessoa, nós estamos ofendendo duas, automaticamente. Se você ofendeu uma pessoa, se você roubou uma pessoa, se você mentiu, duas pessoas são ofendidas naquela hora. A pessoa quem você ofendeu e Deus, sempre. Então nós vamos acumulando, tá? Nós podemos até ir lá e pedir perdão para a pessoa, mas não pedimos para Deus. Estamos lá, vai acumulando, dívida com Deus. Só que aí, Cristo veio e pagou essas dívidas com Deus. A salvação é eterna. Mas se eu ainda tenho alguma dívida com os homens, eu tenho que pagar aqui. Mas não tem jeito. Não adianta eu chegar lá para o banco e falar o negócio seguinte, ó, eu estou devendo aí no cheque especial, mas eu fui perdoado por Deus, está tudo, passa o pano aí, ó, limpa isso aí, ó, zera minha conta aí, porque eu sou uma pessoa perdoada. O gerente vai falar o que para você? Filho, ó, está correndo juro e corre, porque juro de cartão, de cheque especial é alto. Corre, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É isso que é graça barata e graça preciosa. A nossa graça é preciosa. Não é esse negócio não. Então, o que eu estou falando aqui, meu querido, é o seguinte. Salvação. Salvação. Ele recebeu uma palavra de promessa. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Depois, se você reconhecer que você precisa da salvação, se você buscou em Deus, admitindo que você não tem nada para fazer para merecer, eu preciso totalmente da misericórdia de Deus, e você ouviu no seu coração a promessa da palavra de Deus, descansa nessa promessa. Não descansa porque você passou a fazer alguma coisa boa, porque você frequenta a igreja há tantos anos, porque você fez isso, porque você foi batizado. Não descansa nisso não. Descansa na promessa. Por quê? Porque a sua vida vai ser de dependência. Hoje estarás comigo no paraíso. Foi só isso, foi. Eu falei hoje pela manhã um pouquinho sobre esse assunto, que já estava no meu coração, já vinha refletindo sobre esse assunto, e de manhã eu dei uma palavrinha rápida antes da escola dominical aqui. E a única garantia que você tem de que você de fato é salvo, eu perguntei aqui na igreja. Eu vi umas 10 colocações que estavam certas, mas não de acordo com a minha pergunta, não era a resposta. A garantia é Jesus, a garantia é o sangue de Cristo derramado, a garantia é garantia. A única garantia que nós temos a salvação.
A Bíblia nos fala. Quando você faz, por exemplo, um empréstimo, aí você tem que deixar algo como garantia. Hoje em dia não faz muito mais isso, mas chamava o quê? Penhorar, né? Penhorar, você penhorar. Você pode penhorar uma joia, você pode penhorar uma casa. Então você vai lá, você pega um dinheiro emprestado no banco e deixa assinado lá que se você não devolver, eles vão tomar sua casa. Isso é penhorar. Então isso é o quê? Uma garantia. Interessante essa palavra penhor. Porque a Bíblia usa essa palavra. E a única garantia que nós temos de que nós já estamos salvos, a Bíblia fala, é o penhor do Espírito Santo. A Bíblia nos fala lá em Efésios, em quem nós cremos. Não, em quem nós estamos. Primeiro assim, ela começa falando, em quem nós estamos. Depois de termos ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, estamos em Cristo. Depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, de todo o nosso coração, dessa maneira que eu estou falando, crer isso, reconhecer que eu sou um pecador, buscar e descansar. Crer em tudo isso, nas promessas de Deus, em quem nós estamos, depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quando eu falo assim, olha, descansar na promessa da salvação, gente, não é só uma palavra no ar que fica. Deus nos dá uma garantia quando Ele promete salvação para nós, e a garantia é o Espírito Santo. Então eu vou falar uma coisa para você. Você tem que ter certeza de uma coisa só. Vamos simplificar. A salvação, pastor, olha, é muito complexo esse negócio, pastor. O que eu tenho que fazer para ter certeza de salvação? Quantas coisas eu tenho? Existem muitas evidências. A Bíblia fala que pelo fruto nós conhecemos a árvore. Aquela pessoa que foi salva, de verdade, mesmo ela continuando pecadora e eventualmente caindo, falhando aqui e ali, ela vai ter algum sinal. Ela vai ter frutos do Espírito na vida dela. Quando você peca, o que acontece? O Espírito Santo entristece. Se você é filho de Deus, você não consegue viver muito tempo em pecado. A Bíblia diz que o pai corrige o filho a quem ama. Mas se não há correção, nós não somos filhos de Deus, somos bastardos. Então, gente, a gente pensa nessa ideia da correção. Quando eu faço alguma coisa errada, eu não fico em paz. Mas não é porque eu sou bonzinho demais, não. É porque o Espírito de Deus habita dentro de mim. E Ele me entristece. E eu fico incomodado. Parece que eu tenho que ir lá resolver. Às vezes eu tenho que ir lá falar com a pessoa. Eu tenho que, sabe, é alguma coisa aqui dentro. Eu tenho que falar com Deus. Eu tenho que pedir perdão. Eu tenho que me libertar daquele negócio. Porque se eu carregar um pecado na minha vida e eu ficar em paz, tem alguma coisa errada. É possível que eu não tenha o Espírito Santo. Se eu creio e sou selado pelo Espírito Santo, então quando eu pecar, o Espírito Santo vai me entristecer. Na minha vida, o Espírito Santo vai trabalhar e vai produzir frutos do Espírito Santo. Vão haver sinais do Espírito Santo na minha vida. Alguma coisa tem que mostrar que o Espírito Santo está dentro de você. Uma outra coisa que eu falei aqui pela manhã. Existe algo extraordinário que é tão íntimo, tão pessoal, que pode ser que ninguém reconheça a sua salvação, pode ser que ninguém veja os frutos, pode ser que... Mas dentro de você, a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então a maior garantia que eu tenho é um testemunho interno do Espírito Santo. É algo lá dentro. Que quando eu ouço essa promessa, a palavra de Deus, creio, ele creu. Jesus falou para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Esse ato de crer é o ato de ser selado com o Espírito Santo. E pensa, gente, foi a primeira pessoa a entrar. No reino de Deus já instaurado, foi a primeira. Foi a primeira que a gente tem aqui dessa maneira que foi prometido. Ele morreu, entrou, pá. Depois que Jesus morreu na cruz, esse senhor morreu, foi o primeiro a ser recebido. Claro, você teve Lázaro que foi, voltou, ressuscitou, teve um monte de acontecimento no meio dos evangelhos. Mas depois da morte de Cristo, é o primeiro. E foi um ladrão que não tinha feito nada de bom. Tinha tudo para merecer o inferno. Mas ele simplesmente creu nas promessas, de todo o coração. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê já está condenado. É esse crer, que o Espírito Santo vem habitar dentro de você. Ele testifica o seu espírito que você é filho de Deus. Ele te entristece quando você peca. Ele te dá direção, ele te conforta nas horas. A Bíblia diz que ele é o consolador. Você tem que ter certeza da habitação do Espírito Santo. Há uma passagem que Paulo chega a dizer, se você não tem o Espírito de Deus, você não é dele. E no meio da carta ele fala de uma maneira até assim, que faz as pessoas pensarem. Ele fala assim, ó, se é que você tem o Espírito Santo de Deus, porque se você não tem o Espírito Santo, você não é dele. Ter um nome como membro da igreja não adianta nada. Você pode, Coríntios chega a dizer assim, que eu posso sacrificar minha vida,
Mas se eu tiver amor, de nada adianta. Esse tipo de amor que ele está falando. É o amor de Deus na minha vida. A Bíblia fala que nós temos esse amor porque o Espírito Santo foi derramado em nosso coração. Você tem que ter certeza disso, filho. Se você não tem certeza que o Espírito Santo habita em você, então tema muito mesmo. E vá para sua casa, coloque o seu joelho diante de Deus, fala: Senhor, se tem alguma coisa ainda que no meu coração, eu confesso, eu entrego a minha vida, porque se eu fechar meus olhos hoje, eu quero ter certeza para onde eu vou. Eu preciso que o Espírito Santo habite em mim e me convença, e me dê certeza dessa salvação, porque o Espírito Santo convence de tudo. Ó, lá no Evangelho de João, capítulo 16, quando Jesus fala desse Espírito Santo que seria derramado e habitaria nos nossos corações, ele diz assim, ó: quando ele vier, o Espírito Santo, João 16, 8, é ele, o Espírito Santo, que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então até quem convence você aqui não sou eu, gente, não é minha argumentação, é o Espírito Santo, que possivelmente pode estar falando através dessa palavra ao seu coração, e te deixando preocupado, uma pulga atrás da orelha, falando: será que eu sou ou não sou? Será que o Espírito Santo habita em mim ou não? Ah, mas eu estou 20 anos na igreja, não é possível. Senhor, em teu nome, nós curamos, nós pregamos. Jesus disse: eu não vos conheço. Não ganha garantia estar na igreja. Você tem que ter certeza que o Espírito Santo habita dentro de você. O Espírito Santo é que convence, diz o texto sagrado, do pecado, da justiça e do juízo. Então, na verdade, quem que convenceu o ladrão na cruz de que ele era um pecador e precisava da salvação? Não era mérito dele. Porque o arrependimento, é o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento. Paulo, falando isso numa das suas cartas, diz assim: olha, negas tu, você vai negar para mim que é a misericórdia de Deus que te levou ao arrependimento? Porque nem isso. Nem arrepender nós somos capazes. Sabe por quê? O arrependimento do mundo gera morte, remorso. O arrependimento, segundo Deus, gera vida. E esse arrependimento que gera vida é porque o Espírito Santo convence. Até isso, gente. Tem muita gente que mata, que rouba, é preso, chora. Você olha a televisão, dá uma dor, né? Fala: nossa, acho que ele se arrependeu. Ele está chorando porque ele foi pego. Porque senão ele não estaria chorando. Então, na verdade, o Filho de Deus, ele não precisa ser pego para ele se arrepender, porque ele tem o Espírito Santo dentro dele que convence ele antes. Ele chora porque ele reconhece: olha, eu errei, eu pequei contra Deus, o Espírito Santo está me mostrando aqui. E esse arrependimento verdadeiro é o Espírito Santo que produz em mim. É a misericórdia de Deus que me leva ao arrependimento. Paulo fala: você vai negar que é a misericórdia de Deus que leva ao arrependimento? Até isso. Ele se arrependeu. Aí ele buscou a salvação em Cristo e ouviu a promessa de salvação. Hoje estarás comigo no paraíso. Gente, o que aconteceu naquela hora foi uma salvação de uma alma. E como uma alma é salva? Em quem vós estáis, depois que ouvi a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, foi selado com o Espírito Santo da promessa. O que aconteceu com aquele ladrão na cruz? O Espírito Santo selou ele naquela hora. O Espírito de Deus vai habitar dentro dele. O Espírito de Deus vivificou o espírito morto dele. Que dentro dele, o espírito dele estava morto. Espiritualmente falando, ele não tinha vida com Deus, ele estava desconectado da vida. Naquele momento que ele confessou, ele reconheceu, ele buscou em Deus, o Espírito Santo veio habitar nele. E ele estava salvo. E a promessa é: hoje você vai estar comigo no paraíso. Aquele homem morreu naquele dia. O pó voltou ao pó como era, o Espírito a Deus que o deu. Naquele dia aconteceu isso. E ele entrou na presença de Deus. E ele estava lá no paraíso, naquele dia ele estava na presença de Jesus. Você precisa ter certeza de que o Espírito Santo habita em você. Só. O Evangelho de João, capítulo 17, diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, meu querido, eu quero que você feche seus olhos. Eu não sei quanto tempo você tem de igreja, se já foi batizado ou não foi, eu não estou preocupado com isso. Porque isso não tem valor nenhum diante de Deus agora. Se você crê, então você vai ser batizado. Nós vamos batizar você. Mas o importante agora é você saber, no seu coração, se de fato o Espírito Santo habita na sua vida, filho. Porque se ele não habita na sua vida, ser filho de crente não adianta nada. É muito filho de crente para o inferno. Ser pastor, pregar não adianta nada. Nada adianta, filho. O negócio é o seguinte: você tem que ter certeza que o Espírito Santo habita dentro de você. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. A coisa mais importante da sua vida hoje é você ter essa certeza, essa garantia. Você está vendo Deus trabalhar na sua vida. Você tem um testemunho interno que você é filho de Deus. Você precisa disso. E ficar em paz, filho.
Eu não sei você que está aqui há muito tempo, você que está aqui há pouco tempo. Não importa. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Enquanto eu oro, eu vou pedir para os nossos irmãos do louvor virem à frente. E nós vamos colocar nossa vida na presença de Deus. Eu quero que você busque isso. E se você ainda não é membro de uma igreja, depois desse culto aqui, você procura. Nós queremos abrir uma classe aqui só para estudar a Bíblia com você. Você entender melhor isso tudo que nós estamos falando aqui. E você se tornar realmente membro de uma igreja. Mas o mais importante, tudo começa aqui dentro, no seu coração. Se o Espírito Santo habita em você. Ó Pai querido, graças te damos, Senhor Deus, porque a Tua palavra é viva, é eficaz. É como uma espada de 2 gumes que separa, Senhor. E ela penetra no mais fundo do nosso coração, Senhor. E nos mostra a vida eterna, ó Pai. Em Cristo. É o Teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Teu Espírito que nos leva ao arrependimento. É Teu Espírito que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ó Pai querido, eu oro, Senhor, por cada um aqui essa noite. Que ninguém, ó Pai querido, saia daqui sem ter certeza dessa salvação em Cristo. Por isso nós confessamos, Senhor, que somos pecadores, ó Pai. Que dependemos totalmente daquilo que Jesus fez na cruz. Nós buscamos essa salvação em Cristo Jesus. Tua palavra nos promete, buscar-me-eis, me achareis, como buscar de todo o vosso coração. E, ó Pai querido, nós descansamos nas Tuas promessas. E que Teu Espírito possa operar na vida de cada um aqui esta noite, Senhor, selando as nossas almas, nos dando garantia e certeza da salvação eterna. E nos livrando, Senhor, do juízo eterno, Pai. Isso tudo não por mérito nosso, mas única e exclusivamente pelos méritos de Cristo. E foram conquistados por mim e por cada um aqui, Senhor, na cruz do Calvário. Tem misericórdia, Senhor. Eu confesso, ó Pai, os meus pecados. Reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador. Entrego minha vida a Ti, Senhor. Se tem alguém aqui, ó Pai, que tem sido membro de igreja, tem frequentado a igreja, mas não tem isso no coração. Tem sido um ouvinte, mas não um praticante. Não tem experimentado o Teu poder, não tem experimentado a Tua graça na sua vida, Senhor. O Senhor nos dê essa certeza essa noite, ó Pai. Que Teu Espírito toque nos corações e nos traga a Tua paz, ó Deus. Como Jesus promete, a minha paz eu vou lá dou, não como o mundo a dá. Abençoa-nos, ó Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.